canal Novo Dia. Sempre uma mensagem para você. Com o presbítero Calixto, sua participação é muito importante. E olhando para elas, poderemos com certeza contemplar o raiar de um novo dia para todos nós. Paz seja convosco, feliz sábado. Esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos concedido. E hoje nós vamos estar estudando sobre o Salmo de número 17. Nós já falamos de vários salmos aí, agora hoje nós vamos estar falando sobre o Salmo de número 17. Cada salmo tem uma coisa importante para a nossa vida, né? Cada salmo tem aí a sua beleza, tem aí o seu aproveitamento maravilhoso para a nossa vida, tá bom? Então vamos lá. Então Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos. A oração de Davi, né? Ouve, Senhor, a justa causa, atende o meu clamor, dá ouvido à minha oração, que não procede de lábios enganosos. Esse é o versículo de número 1, né? Ouve, Senhor, a justa causa. Ouve, Senhor, a justa causa. É claro que Deus, o Criador, Ele está sempre pronto para atender a justa causa. O Senhor não atende causa injusta. O Senhor não é corrupto. Ele atende causa justa, né? Falar com Deus tem que ter sinceridade, porque a Deus ninguém consegue enganar. Nós temos que ter sinceridade, porque Deus sonda o coração, Deus sonda tudo dentro de nós, os nossos pensamentos. Ele está diante de Deus. Portanto, não adianta nós queremos enganar Deus. Deus nós não conseguimos enganar. Então nós temos que, quando pedimos ao Senhor, quando nós dirigimos a nossa oração ao Senhor, tem que ser com sinceridade, sabendo que o que nós vamos pedir, o que nós vamos falar com Deus, Ele tem conhecimento, né? Então nós precisamos. Versículo 2: venha de ti a minha sentença, atendam os teus olhos à equidade. Davi pede para ser avaliado por Deus. Pedir para ser avaliado por Deus. É claro que Deus conhece nós, mas nós temos que estar pronto para ser avaliado por Deus. E também Davi pede para ser corrigido por Deus. Pedir isso tem que, no mínimo, ter a certeza, né, que é justo. Porque se você estiver fazendo um monte, se nós estivermos praticando, né, um monte de coisa errada, e pedir para ser avaliado e punido por Deus, é como o Pai Nosso, né? Nós estamos pedindo para Deus perdoar nós, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. Então, nós temos que saber se nós estamos realmente perdoando, porque se nós orarmos o Pai Nosso, pedindo a Deus para fazer o mesmo que nós fazemos, nós temos que tomar cuidado diante disso, né? Então, Davi aqui ele pede para ser avaliado e corrigido por Deus. Pedir isso tem que ter, no mínimo, a certeza de que é justo e fiel, para se garantir. Mesmo assim, é melhor ser punido, ser julgado, ser avaliado por Deus do que pelos homens. Porque os homens, eles só enxergam o umbigo deles. Eles não enxergam, eles não olham no espelho. Eles não vêem o erro deles. Eles querem julgar o erro dos outros. E cair na mão dos homens é problemático.
Então é melhor ser punido e observado, avaliado pelo Todo-Poderoso. Vamos para o versículo 3. Prova-me, ó o coração, visita-me de noite, examina-me, e não acha iniquidade a minha boca. Não transgride. Davi tinha consciência da sua integridade, Davi tinha consciência do que ele falava, Davi tinha consciência dos seus pensamentos, principalmente das suas atitudes, né? Então Davi tinha um coração puro, segundo o coração de Deus, considerado o homem segundo o coração de Deus, tinha um coração puro. Isso não significa que Davi também não fazia seus erros. Temia o Senhor, isso é garantia. Será que podemos dizer o mesmo? O momento difícil, mais difícil é a noite, né? Então Davi pede para que o Senhor visite, né? Prova meu coração e visite-me de noite. Porque a noite é o momento mais difícil. É o momento em que o inimigo anda. É o momento em que a gente pode ser atacado. E atacado principalmente pelos pensamentos. Se você pratica coisa errada, durante a noite o remorso. Como se fala, a gente é igual um animal, né? Come de dia e remói de noite. Então, quando você deita na cama, muitas vezes, quando nós deitamos, muitas vezes nós ficamos remoendo aquilo que fazemos durante o dia, que praticamos durante o dia. Às vezes, quando estamos cansados, às vezes até dormimos um pouco. Mas quando acordamos, aí não tem nem como ficar na cama. Porque os pensamentos tomam conta de nós. Versículo 4. Quanto às obras dos homens, pela palavra do teu lábio eu me tenho guardado dos caminhos dos homens violentos. Gente, é terrível hoje você olhar com exatidão quanta coisas erradas as pessoas fazem. Ontem tivemos o jogo do Brasil. O Brasil perdeu para os Camarões lá. Você olha, é festa para todo lado. As pessoas praticando tanta coisa. Violência no trânsito. Pessoas cercando rua. É muita maldade por parte dos homens. Então, existe homens violentos de tudo quanto é jeito. No passado já existia e hoje também existe. Eu me tenho guardado do caminho dos homens violentos. Então, existem muitos maldosos, mas não podemos seguir o caminho deles. E como está no Salmo 1, nós temos que fugir de parar no caminho deles. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Porque você parar no caminho deles é pedir para ser atropelado. Versículo 5. Os meus passos apegaram-se às tuas veredas, não resvalaram os meus pés. A gente, para dizer a mesma coisa, tem que, no mínimo, conhecer o que é que o Senhor é capaz de fazer, o que o Deus Todo-Poderoso faz, para que nós possamos seguir as suas veredas, as suas formas de ser. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11 que ele é imitador de Cristo. Sejam meus imitadores, assim como sou de Cristo. Ser um imitador de Paulo é difícil, ser um imitador de Cristo também. Jesus disse que nós temos que amar até os nossos inimigos. Não é fácil.
Mas nós temos que fazer a nossa parte. Quando nós estamos fazendo a nossa parte, fugindo dos caminhos deles e guardando o nosso pé para não andar em caminho errado, com certeza nós estamos um passo mais à frente, né? Quando damos ouvido aos pecadores, logo temos a chance de sair do caminho certo. É como diz aquele ditado: diga-me com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Então é muito fácil, quando nós damos ouvido aos pecadores, quando nós damos ouvido a pessoas do mal, quando nós damos ouvido a eles, quando nós trilhamos o caminho deles, como aquele profeta, né? Aquele profeta lá que o Senhor falou: você vai lá na tal cidade entregar um recado, mas você não pose lá, você não coma, você não bebe nada lá. E também não volte para o mesmo caminho, volte por outro. Ele deu ouvido a um outro que tinha lá, a um outro que era também profeta, que estava lá. Viu? Quando o Senhor te diz algo para você, faça o que o Senhor te disse ao início. Não dê ouvido a terceiro. Mesmo que essa pessoa diga que ele é de Deus, pode ser que o inimigo esteja usando alguém para te derrubar. Portanto, nós temos que seguir os caminhos que o Senhor nos tem dado. Como diz, muitas vezes nós temos que seguir a nossa intuição. Nós temos que seguir aquilo que está dentro de nós. Não podemos ficar dando ouvido a terceiro, a outras pessoas, sem primeiro avaliar direitinho se é da vontade de Deus. Versículo 6. A ti, ó Deus, eu clamo, pois tu me ouvirás. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve as minhas palavras. Falar com Deus, nós temos que ter no mínimo a fé, né? E não duvidar. Lembro que está escrito em Marcos lá se tiver fé, se você disser e tiver fé que aquilo que você disse vai acontecer e não duvidar que aquilo que você disse vai acontecer, então vai acontecer, então acontece, né? Porque não adianta ter fé se você não tem ação, e não adianta ter ação se você não tem a fé, certo? É um conjunto de coisas. Versículo 7. Faz maravilhosas as tuas beneficências, ó Salvador dos que à tua destra se refugiam, daqueles que se levantam contra eles. Meus amados, ao Senhor pertence a vingança, certo? Não adianta nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, a menos que Deus mande. Tudo que vier à mão para fazer com toda a tua força, mas isso vale mais para o trabalho. Muitas vezes nós temos que evitar, com todas as nossas forças, de fazer justiça com as nossas mãos. Versículo 8. Guarda-me como a menina do olho. Esconde-me à sombra das tuas asas. Que gostoso, né, irmão? Ser protegido por Deus é muito bom. Davi, ele sentia-se um homem protegido por Deus. E a primeira atitude nossa é ter fé, entregar, não duvidar, confiar no Deus Todo-Poderoso. Não adianta mesmo se nós tivermos dúvida, né? Mas é gostoso, é muito bom você sentir que você é uma pessoa protegida de Deus. É gostoso. Mas não adianta nós se incharmos com isso.
E isso não nos isenta das nossas responsabilidades. Ser protegido por Deus é arcarmos com as nossas responsabilidades. Não adianta nós cruzarmos o braço e dizer eu sou protegido de Deus. Não adianta. Eu sei e já provei dessa proteção de Deus. Eu mesmo já provei isso. Eu tenho vários testemunhos que eu conto de que pessoas se deram mal ao se meter comigo. Deus trabalhou e agiu a meu favor. Certo? Deus agiu ao meu favor. Ele age ao teu favor também. Só que a grande verdade é esta. Não adianta nós queremos ser grandes protegidos de Deus. Se nós somos desobedientes, se nós não crermos, se nós não obedecemos a tua palavra, se nós... Então tem muitas coisas que faz parte de um conjunto. Obediência, a obediência é em primeiro lugar. Depois nós temos que ter a fé, a ação. Versículo 9. Dos ímpios que me despojam, dos meus inimigos mortais que me cercam. Muitas coisas ruins podem nos acontecer. E acontece. Certo? Mas essas coisas podem fazer apenas parte da prova. Se nós obedecermos a Deus, somos obedientes a Deus. Se nós temos certeza de que nós não estamos fazendo nada errado, mesmo assim, alguma coisa sucede. O salmista diz que o que sucede ao justo, o que sucede ao ímpio, também sucede ao justo. Assim como os ímpios são beneficiados com a chuva, com o sol, igualmente ao justo, muitas vezes as coisas ruins também vêm para o justo, mas muitas vezes vêm como forma de prova. Mas a Bíblia deixa claro que Deus não prova ninguém acima daquilo que ele pode aguentar. Se você estiver sendo punido por algum erro que você fez, se humilha e pede perdão. Se você estiver sendo provado, passe na prova e agradeça a Deus, porque você está sendo provado. Se você está sendo provado, é porque Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um projeto para você. Deus quer que você cresça. Deus quer que nós crescemos. Versículo 10. Eles fecham o seu coração, com a boca fala soberbamente. Esse autoconfia. Se autoconfiam. Eles apostam em si mesmo. Por quê? Eles têm riqueza. Eles têm poder. Eles têm saúde. Eles têm tudo. E Deus não vai pensar que Deus vai tirar a saúde deles. Vai dar uma diarreia neles, vai tirar a saúde deles. Eles vão vir para cima de você. Com todas as forças, com tudo o que eles têm, todas as armas. Agora, o que eles não contam é que você tem proteção do Altíssimo. E no momento certo, Deus vai te defender. Certo? Então eles apostam em si mesmos, mas o que está conosco é mais poderoso. Se nós temos essa fé, se nós confiamos, se nós entregamos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e outras coisas serão acrescentadas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e todas as coisas serão, feitas por ele. Muitas vezes nós podemos dizer que para que nós vemos 1000 cair à nossa direita e 10.000 cair do nosso lado e 10.000 à nossa direita, muitas vezes nós precisamos de nos colocar na proteção de Deus, colocar diante de Deus. E para que nós tenhamos essa proteção, nós precisamos estar debaixo das mãos de Deus. E para nós estar debaixo das mãos de Deus, nós temos que estar dentro da obediência e ter essa convicção, ter essa certeza, ter essa fé. Porque não adianta nós duvidar. Que duvidar, não se colocar na posição, então também está dizendo que Deus não tem capacidade para cuidar de nós. Versículo 11. Andam agora rodeando os meus passos, fixam em mim os seus olhos para me derrubarem por terra. Então, ao invés de seguir os seus próprios caminhos, o que eles fazem? Eles ficam observando, eles ficam cuidando da vida dos outros. Quantas pessoas, em vez de cuidar das vidas deles, ficam cuidando da vida dos outros? E muitas vezes, meu amado, nós fazemos papel dessas pessoas. Muitas vezes, em vez de nós cuidar da nossa vida, ele está cuidando da vida dos outros. Deixa cada um cuidar da sua vida. Então, os ímpios, eles cuidam da sua vida. As pessoas cuidam da sua vida. Eles te invejam, eles querem ver a sua desgraça. Fica cuidando da vida dos outros. Muitas vezes, essas pessoas ficam cuidando da sua vida. O maior prazer deles é ver a queda dos outros. Muitas vezes eles torcem por um vagabundo, por um bandido, se livrarem dos seus erros, enquanto teriam que pagar pelos seus erros. Eles torcem para que esses vagabundos não sejam pegos até pela lei, que não sejam punidos. E muitas vezes eles desprezam o justo que faz a justiça. Inversão de valor. Disso você conhece muito bem. Nós conhecemos muito bem. Versículo 12. Parecem-se com o leão que desejam arrebatar as suas presas, e com o leãozinho que espreita em esconderijo. Você viu como o leão fica no esconderijo olhando para ver o momento certo para atacar? Então eles armam assim também arapuca, armam laço para os outros. E muitas vezes eles chegam até por isca para derrubar, eles querem derrubar mesmo. A maior função dos pecadores, dos ímpios, das pessoas usadas por demônios, é derrubar. É derrubar as pessoas. Para eles a queda é igual lá no Templo Romano lá. Você imaginou quantas pessoas não iam na arena, lá naqueles lugares parecendo campo de futebol, para ver o povo de Deus sendo comido por leões, ser queimado em praça pública, fazendo tocha humana? Quantas pessoas não iam para assistirem esses episódios horrorosos? Muitas pessoas tinham prazer nisso. Prazeres.
nessas coisas. Você acha que hoje é diferente? Não, ainda continua. Então, versículo 13. Levanta-te, Senhor, detém-nos, derruba-os, livra-me dos ímpios pela tua espada. Davi aqui faz um pedido duplo. Pede para ser segurado e pede livramento. E ao mesmo tempo pede justiça. Porque muitas vezes nós precisamos de um poder sobrenatural para nos mostrar o caminho que nós temos que seguir. Porque muitas vezes nós damos também lugar a pecado. O caso de Davi, né, com Betseba. Nós somos diferentes, nós somos blindados do pecado? Não. Nós somos também capazes de pecar. A Bíblia diz que até Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Nós somos sujeitos ao pecado. Então é bom nós pedirmos a Deus para nos proteger. Se possível for, Deus colocar um anjo para nos impedir de fazer tais coisas erradas. Então Davi aqui pede para ser segurado. Pede para Deus: Senhor, me ajuda a me conter, para que eu faça a coisa certa, para que eu faça aquilo que agrada ao Senhor. Né? E pede livramento também. Me livre dessas pessoas má. E ao mesmo tempo pede que o Senhor faça justiça com eles. Viu? É interessante que Deus faça a vontade dele, faça justiça. Porque não adianta nós desejarmos a morte de alguém. Não adianta nós desejarmos falar para o Senhor o que é que o Senhor tem que fazer. Senhor, eu quero que o Senhor mate fulano. Não. Nós não tem que pedir e nem dizer a Deus o que é que Deus tem que fazer. Porque Deus, o Criador, sabe o que tem que ser feito. Né? Versículo 14. Dos homens pela tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cujo quinhão está nesta vida. Enche-lhe os ventres da tua ira, entesourada. Faltem-se dela os seus filhos, e deem ainda o sobejo por herança aos seus pequeninos. O sonho deles, o que eles fazem, trazem coisas más, principalmente mau exemplo a seus filhos. Eles só pensam, o sonho deles é só em coisas do agora, coisas palpáveis. Eles não pensam no reino de Deus. Eles não estão nem aí com o futuro. E viu, tá cheio de evangélico também, que não tá nem aí com o reino de Deus, com o futuro. Tá aí com o agora. O que eles querem é viver o agora. Certo? Esse ensinamento que eles deixam como herança para os seus filhos. Essa é a herança que eles dão a seus filhos. Pensar no agora, pensar nessa vida. Esquece totalmente o futuro. Esquece totalmente aquilo que vai trazer benefício de vida eterna. Vida eterna, não. Eles não querem saber de vida eterna. Eles não querem saber de se vai existir uma punição eterna, um lago de fogo que vai destruir todos. Não estão preocupados com isso. O negócio deles é um agora. É despojar os outros, é pegar o que mais puderem. É viver à custa do suor dos outros. Quantas pessoas aí não querem só viver à custa do governo, do presidente, de benefícios? Trabalhar, muitas vezes as pessoas não querem. Versículo 15. Quanto a mim, em retidão contemplarei a tua face, eu me satisfarei com a tua semelhança quando acordar.
Como ele mesmo disse no Salmo 16, né? Salmo anterior. O Senhor é meu tudo. Salmo 16 você vai ver. Inclusive eu gravei o Salmo 16 aí, anterior a esse. Está aqui. Dá para você observar e ver. Né? Ele disse, Senhor, o Senhor é meu tudo. Em ti eu confio, o Senhor é meu tudo. Não devemos ajuntar tesouro, conforme o próprio Jesus disse, né? Onde a ferrugem, os insetos, corrói, onde os ladrões minam e roubam. Não devemos estar pensando só para essa vida. Quando Jesus disse em Mateus 19, versículo 29, que aqueles que tiver deixado pai e mãe, deixado tudo por amor dele, teriam 100 vezes mais na terra. Essas 100 vezes mais na terra está falando da vida eterna, do reino de Cristo, reino messiânico. Está falando do reino eterno, não está falando dessa vida, desse reino, do reino dos homens. Se você quer ter uma regalia, um pouco, provar um pouco dessas 100 vezes, entre no reino de Deus, esteja fielmente no reino de Deus, que é um reino espiritual, um reino que está dentro de você, que está dentro de nós. Davi aqui termina esse salmo, quanto a mim, Senhor, eu posso me garantir que eu estou bem. E contemplarei a tua face na forma espiritual, dos pensamentos, e me satisfarei com a tua semelhança, com o que o Senhor me colocou. Eu sei que quando eu for ressuscitado, eu acordar, eu sei que o Senhor, eu vou estar diante do Senhor e serei feliz para sempre. Aonde a dor, o choro, as lágrimas não terão mais oportunidade, mas estarei com o Senhor para sempre. Essa era a visão de Davi. Essa tem que ser a nossa visão. Esse tem que ser o nosso desejo. Meus amados, que Deus abençoe vocês. Sei que o vídeo ficou um pouco longo. Obrigado pela paciência. Deixe o seu joinha. Se você estiver passando pela primeira vez, chegou até aqui, não deixe de se inscrever, tá bom? Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês e todos fiquem na santa paz do eterno Salvador. Obrigado.